Olá, terceiro ano. Vamos para a nossa última semana do plano de ensino e tutorado da aula de História. Continuando, sobre nosso conhecimento sobre patrimônio histórico-cultural. Nesta semana, nós vamos falar sobre educação patrimonial. O patrimônio histórico, ele representa os bens materiais ou naturais. Eles possuem uma importância na história de determinada sociedade ou de comunidade. Então, eles podem ser prédios, ruínas, estátuas, esculturas, templos, igrejas, praças e até mesmo partes de uma cidade. Tem cidades que têm um centro chamado Centro Cultural Histórico. Então, ela tem uma parte antiga e uma parte nova. A educação patrimonial é o lugar em que vivemos. Então, ela faz parte da nossa história e nós fazemos parte da história deste lugar. Então, é importante que a gente desenvolva a identidade, a nossa identidade no lugar. Então, a gente tem que ter um senso de pertencimento. Para que eu tenha esse senso, eu preciso conhecer a história do lugar onde eu vivo. Senão, eu não vou fazer parte dela. Então, a gente precisa entender, até para que, se eu entendo, eu vou preservar e vou manter e ainda vou divulgar, aquele lugar. Eu vou tomar cuidado para que ele não seja destruído. Eu quero saber por que aquele lugar é daquele jeito, se ele sempre foi assim. Então, patrimônio histórico é um conjunto de lembranças de um lugar. Quando a gente conhece e sabe o seu significado, a gente tem interesse em preservar e também podemos repassar a história do lugar onde habitamos para as outras pessoas, É uma coisa interessante. Quando alguém vai na sua casa, você não apresenta a sua casa, você não mostra os lugares. A mesma coisa é a nossa cidade. Se a nossa cidade tem patrimônio, quando recebemos visita, turistas, a gente vai divulgar, vai explicar, E vai cuidar daquele lugar para que se mantenha aquela história. Agora, vamos para as atividades. Nós vamos ler um pequeno texto sobre educação patrimonial, onde tem 2 fotografias e você vai registrar algumas informações. Em seguida, você vai preencher um quadro respondendo sobre o patrimônio da sua escola. Você vai identificar-se como parte dela para você fortalecer aquele senso de pertencimento. Ou seja, eu pertenço a este lugar e este lugar faz parte da minha história. Então, você vai preencher o quadro respondendo algumas perguntas, a rua, a cor das paredes, as construções ao redor. Você vai registrar nesse quadro as diferenças entre elas. Em seguida, continuando sobre a escola, você vai responder algumas perguntas. Será que você conhece a história da sua escola? Você sabe a idade da sua escola? E depois você vai responder, você acha a escola um local importante? Por que você acha disso? Você cuida da escola onde você estuda? Você se percebe como parte dela? Em seguida, você vai fazer um desenho da sua escola, destacando o que você mais gosta dela. Depois, você vai responder ainda a respeito da sua escola, coisas que não gosta e coisas que gosta. E também o que você pode fazer, ou o que se pode fazer para melhorar a escola que você vive. Então, nós aprendemos bastante coisas sobre educação patrimonial. Espero que você tenha aprendido, gostado, faça as atividades com bastante carinho e nos encontramos nas próximas semanas. Até lá!